Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento. Para você que está chegando agora ou para você que está ouvindo depois, uma alegria poder entrar no seu lar, na sua casa, na companhia de Jesus, na companhia de Maria e de tantos outros espíritos amigos, de tantos outros anjos guardiões. Boa noite, meus queridos. Obrigado pela tua presença. Obrigado por me permitir, juntamente com Jesus, juntamente com Maria, fazer parte desse teu momento. Boa noite, Cá. Boa noite, Cris, Virgínia, Dulce. Boa noite, Ivan, Marta. Boa noite, Carley. Rica, um grande abraço, irmão. Boa noite, Rita. Boa noite, Rosa Maria. Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando. Boa noite, Margarete. Boa noite, Suzy. Um beijo para você. Boa noite, Dalva, Aline. Boa noite, Ju. Um beijo, querida. Boa noite, Flávia, Valquíria. Fala para mim de onde vocês estão conectando aí. Boa noite, Dete. Boa noite, Vivi. Um beijo. Vamos pedir pela amiga Dênia de Arapiraca, sim. Adão, boa noite, Cal. Boa noite, Nick. Boa noite, Pri, Elô, Vanessa. Um beijo, querida. Boa noite, Maura, Noeli. Que bom, meus irmãos. Que alegria ter vocês aqui. Elisa de Frutal, Bertone de Boston, Valquíria, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tia Simone, um beijo para você de Olímpia. Jaque, Vivi. Boa noite, Bárbara do Rio de Janeiro. Beth, São José dos Campos. Mainha, um grande beijo para você. São Sebastião, Marli, Felipe de Barretos, Fernanda, beijinho da Letícia para você, Letícia. Beijinho para você do tio Edu. Paraná, Aline, querida de Franca, Vera, Copacabana, Rio, Ju de Goiânia, Rita de Buritama. Olha só, Vicente de Araxá, queridos, Nayana Teresina, Renata de Brasília. Eita, mas que tem gente de tudo quanto é cantinho, hein? Lina de Angra, Sandra de Floripa, Requia Kátia de Santos, Natália Catanduva, eita, Cláudia de Juazeiro, uma coisa boa, gente. Márcia de Nerópolis. Acho que tudo quanto é estado, né? Tudo quanto é cantinho a gente se conecta aqui nesse nosso barquinho. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso barquinho. Seja bem-vindo à nossa família, né? Uma família constituída de irmãos em crescimento. Irmãos que estão buscando, não é ser melhor do que ninguém, não. É ser melhor do que nós mesmos, nessas reflexões que a gente vem fazendo ao longo desses encontros semanais. Quanto que a gente tem buscado essa nossa modificação, essa nossa transformação. E é com muito entusiasmo, com muita alegria sempre que a gente começa esses nossos encontros, né? Agradecendo muito a Deus, a espiritualidade amiga, pelo privilégio da gente poder se conectar, né? Obrigado, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, muito obrigado por você oferecer aqui um pouquinho do seu tempo para a gente. E que Deus possa abençoar, sim, o nosso barquinho na noite de hoje. Tem muita coisa legal, muita coisa bonita para a gente estudar nessa nossa live de hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos. Se você caiu aqui por acaso, fica. Escolha ficar. Não é por acaso. Não acreditamos no acaso. Então, esteja conosco. Se permita esse encontro, né? Todas as religiões aqui são muito bem-vindas, porque aqui a gente busca a essência da palavra religião, que é religare, que é nos ligar a Deus, né? De uma forma mais pura e simples possível, né? Mas é isso, meus queridos. É uma alegria, uma vez mais, essa nossa conexão. Sei que muita gente aqui está atravessando momentos de dificuldade. Sei que muita gente aqui está também atravessando momentos de alegria, de graça. E num barco tem tudo quanto é tipo de passageiro, né? Mas o que faz diferença mesmo é quem conduz esse barco, né? Então, se hoje você veio aqui agradecer pelo momento que você está passando, por ter um momento de aventura, um momento, né, feliz,
esteja vibrando positivo por aqueles que estão aqui hoje buscando fortalecimento diante de um momento difícil, que estão vibrando. A gente acredita muito nessa comunhão de energias, de orações, né? Pode colocar um nominho aí de quem vocês acham que está precisando, porque a gente pede, a gente acredita muito na espiritualidade que nesse momento se conecta em todos os lares. Se a gente pudesse ver a atmosfera espiritual que se cria nos lares nesse momento, seria uma coisa indescritível. A gente não saberia descrever em palavras a beleza que se faz, a conexão entre tantos lares, entre tantos corações, né? Nesse nosso momento. A gente fica emocionado porque eu tenho certeza que um dia a gente vai poder ver, né? Um dia nos será mostrado. Fala assim, vocês lembram quando vocês faziam o barquinho? Dá uma olhada aqui de cima o que acontecia. E aí a gente vai ver vários pontos se conectando, assim, tudo quanto é cantinho do nosso país, fora dele, né? Pontos de luz, pontos de vibração, de amor. E é o momento em que você abre as portas da sua casa para Deus, você abre as portas do seu lar para que qualquer energia negativa, qualquer coisa que estiver atrapalhando os planos, estiver causando desavença, possa sair pelo outro lado. E você possa ter o seu lar limpo. E aí possa imperar a paz e a luz. Então, que a espiritualidade amiga possa ler esses nominhos que estão aparecendo aí. A gente sabe que a tecnologia para eles é 1 milhão de vezes mais avançada do que a nossa. Então, para eles lerem e poder acompanhar, isso pouco custa, né? Então, que nesse instante a espiritualidade possa, Jesus, ler esses nominhos. Aqueles que não quiserem escrever, não tem problema, leiam nos corações, nos pensamentos. Mas a gente te pede, com toda a fé, com todo o amor, que o Senhor cuide, que leve também essa mensagem, esse abraço carinhoso, cheio de saudade, aos nossos entes queridos que já partiram, aos nossos entes queridos que já fizeram a transição, mas que nem por isso estão distantes de nós. Muitos, inclusive, estão mais perto do que jamais estiveram antes, porque o amor é que une e não o corpo. Então, Senhor, nesse momento, leva a oração, leva a vibração para todos os lares, para todos os corações, estejam ou não atravessando momentos de aflição. Obrigado, Senhor Jesus. E nós vamos iniciar com a oração que Ele nos ensinou. Esteja conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci
amor, vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença em nosso lar. Espíritos amigos que levam até essas pessoas que ocupam o nosso pensamento, que ocupam essa tela, as melhores vibrações. Estejam agora, meus irmãos, prontos, predispostos para ouvir e para viver os ensinamentos de Jesus. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Que assim seja, que assim seja. Boa noite, meus irmãos queridos. Boa noite, gente. Começamos com emoção. Começamos pedindo essas vibrações, essas energias, né? Para os nossos lares, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso caminhar. Isso mesmo, Beto, que vela por mim, e que seja feito assim, né, irmão, para todos nós. Antes da gente começar a nossa fala de hoje, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, nossa palavrinha tão simples, mas tão cheia de amor. E eu tenho certeza que se você escolheu ficar aqui nessa noite, Jesus tem uma palavra para você, através da nossa fala, que é pequena, mas que nesse instante é verdadeira, e a gente se acredita capaz de trazer a mensagem dele. Porque um dia ele nos disse, onde estiveres 2 ou mais reunidos em meu nome, aqui eu também estarei. E hoje estamos mais de 500 corações conectados nesse instante. Em nome dele e por ele, essa noite se faz, esse encontro se faz. E antes da gente começar esse encontro cheio de emoção, eu quero mandar um beijo carinhoso para a dona Margarete Andrade Jorge, dona Margarete de Florianópolis. Um beijo para a senhora. Dona Margarete recuperando de uma cirurgia do coração. Não é fácil, né, Dona Margarete? A gente sabe que não é fácil, mas Deus é com você, minha querida. E você vai vencer, e você hei de vencer. A senhora e todos que aqui estão, né, buscando algum tipo de recuperação. E ao meu presente para vocês hoje. Que lindo. Olha, que rosas mais lindas, meus irmãos. Esse daqui é para vocês. Colhi para vocês. Viu? Então, que possa perfumar aí o lar de vocês, o coração de vocês, que a gente tenha uma noite especial. Tenho certeza que será, né? Então, a partir de agora, eu vou pedir licença para a gente poder desligar os comentários, para a gente poder conectar com um pouquinho mais de concentração. E vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar, né? Hoje tem muita coisa legal pra gente ver. O tema de hoje é um tema que eu fiz questão de fazer uma publicaçãozinha lá nos stories, né? Para que o pessoal não perdesse, para que o pessoal se conectasse, né? Porque o tema de hoje é o tema Converse com sua doença. E é muito engraçado a gente começar com um título desse, né? Converse com a sua doença. O que será
qual será que é a lição que esse tema de hoje, do livro Minutos com Chico, do nosso querido De Luca, tem para nos ensinar. Como é de praxe, vou ler a lição. É importante que você preste bastante atenção e depois a gente volta explicando, tá ok? Então vamos lá, meus irmãos. Converse com a sua doença. E começa com a seguinte fala do Chico. Aqui, vamos bem com a rinite fiel. Achei melhor tratá-la por amiga. E com isso, tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. Chico Xavier. Que bela lição espiritual. Aprendamos a nos pacificar com nossas enfermidades. Chico tratava suas doenças como amigas, querendo com isso nos ensinar que não vale a pena se revoltar contra as dores que assaltam nosso corpo. A revolta, a impaciência e o azedume somente agravam nossas condições de saúde. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. As células e órgãos do corpo físico são extremamente sensíveis às influências de nosso estado mental. Os médicos espirituais alertam-nos para os perigos dos abscessos mentais que se originam dos contínuos estados de tensão e beligerância, provocando verdadeiros curtos-circuitos em nosso sistema orgânico. Em uma comparação singela, poderíamos dizer que o espírito é o general e as células são os soldados de nossa organização física. Se o general se abate, todo o exército lhe sofrerá a influência. Se o general se revolta, o corpo entra em convulsão. Conversar com a doença foi a sábia maneira que Chico Xavier encontrou para dialogar com as células enfermas, acalmando-as, asserenando-as, evitando assim qualquer tensão ou irritação interior capazes de agravar as próprias dores. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, Chico nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos de paz e de saúde. Nossa, que lição linda, gente. Que lição linda. Vocês têm noção do tesouro que está nessa lição de hoje? Sim, porque talvez você hoje fale assim, não, mas hoje a lição não é para mim. Porque eu não estou doente, graças a Deus. Pois é, mas todos nós iremos atravessar um momento de doença. Aliás, se a gente de repente ficasse aqui e trouxesse o conceito de doença, né, trazido aí pela Organização Mundial de Saúde, veríamos que desses 568 que nos acompanham agora, eu falo sem sombra de dúvida que pelo menos uns 560 estão doentes, inclusive eu. Porque estar são, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a gente ter um completo equilíbrio mental, um completo equilíbrio fisiológico, um completo equilíbrio, inclusive, espiritual. E a gente sabe que volta e meia, em alguma área, a gente se desequilibra. Mas e quando isso acontece, Eduardo? A doença se fez, bateu a minha porta, seja ela vinda da mente, seja ela vinda do corpo. O que eu faço? Como lutar contra ela? Aí é que está a grande sacada da lição de hoje. Hoje a gente vai aprender a não lutar contra a nossa doença. Não lutar contra a minha doença? Não. A gente vai aprender com Chico a fazer dela uma amiga. Porque talvez esse esteja o segredo para a gente vencê-la. Não lutar contra ela, mas torná-la nossa aliada.
Então, quando o título de hoje traz já uma sugestão, converse com a sua doença, a gente pensa, o que é conversar? Conversar é dialogar. E um diálogo presume no mínimo duas pessoas, não é? Então, quando nos sugere conversar com a nossa doença, subentende-se que, bom, se eu conversar com a minha doença, então ela vai responder de volta. Porque senão não seria um diálogo, seria um monólogo. E será que a nossa doença responde? Se a gente conversar com ela? Eu acho que sim. E a gente vai ver que sim. Desde que a gente faça dela uma amiga. Sei que é difícil entender nesse começo, mas fica com a gente, que a gente vai entender no final. Então o Chico começa dizendo, né? Até de forma engraçada. Aqui, vamos bem com a rinite fiel. Ele tinha uma rinite fiel, que não abandonava ele de jeito nenhum. Era diariamente, estava lá, sofrendo os efeitos da rinite. Achei melhor tratá-la por amiga. E com isso tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. Então, olha só que grande sacada desse espírito que está muito além de nós, né? Você olhar para a tua doença como uma amiga. Você deixar de gastar energia fazendo dela uma inimiga, lutando contra ela, enviando vibrações de raiva por ela estar ali, e de repente aquela energia que você tem, você condiciona para acolhê-la, para dar a mão e falar assim, tá, eu sei que você veio aqui hoje para me trazer uma lição, câncer. Eu sei que você veio aqui hoje para me trazer uma lição, depressão. E eu sei que eu só vou ouvir essa lição no momento em que eu parar para te escutar. Então chega de correr de você. Então chega de ter raiva de você. Chega de te considerar minha inimiga. O que eu quero a partir de hoje é olhar no fundo dos teus olhos e perguntar: o que você quer me dizer? O que você tem para me dizer? É isso que Chico nos sugere, né? Que bela lição espiritual. Aprendamos a nos pacificar com nossas enfermidades. Porque se lá fora o mundo já está tão barulhento e já está tão cheio de guerra, por que travar uma guerra dentro de mim contra eu mesmo? Não é? Então, aprendamos a nos pacificar com as nossas enfermidades. Chico tratava suas doenças como amigas, querendo com isso nos ensinar que não vale a pena se revoltar contra as dores que assaltam o nosso corpo. A revolta, a impaciência e o azedume somente agravam nossas condições de saúde. E é real. Sabe por que é real, meus irmãos? Porque nós somos seres feitos de energia. Queira você ou não, somos feitos de energia. E eu te provo isso. Não precisa nem de mencionar nenhum tipo de religião. Mas pensa em alguns lugares, pensa em algumas pessoas que pelo simples fato delas se aproximarem de você, você se sente bem. Pensou? Pensou em alguns lugares que pelo simples fato de você entrar, você já se sente protegido. Pensou? A sua igreja, o seu templo, talvez a casa da sua mãe, talvez um lugar onde você guarde uma lembrança positiva. A atmosfera da energia daquele lugar te recarrega. Mas o contrário também é real. Pensa em pessoas em que pelo simples fato de se aproximarem de você, parece que literalmente elas te sugam. E lugares também, que pelo simples fato de você entrar, você já sente mal. Você já sente sua energia cair. Na verdade, tudo é troca. Tudo é troca. E se somos feitos de energia, e se a nossa energia é limitada, se ela cresce e cai de acordo com os lugares, escolhas e principalmente os pensamentos, eu tenho que entender que no momento de fragilidade, através da doença, a tendência é que a minha energia caia.
E quando a nossa energia cai, aí é que a gente tem que gastar ela com sabedoria. Com sabedoria. É natural que quando a gente se envelhece, a gente também cai a nossa energia. A gente não tem mais aquela jovialidade, né? Aquela coisa. A nossa energia às vezes cai, né? Então, quando eu tenho menos energia, eu preciso sabê-la usá-la com sabedoria. Com sabedoria. Então, no momento em que se manifesta uma doença, se eu torná-la minha inimiga, imagina só, eu já não tenho muita energia. E a energia que eu tenho, eu vou estar gastando nessa batalha. Mas o que a gente não entende é que não é uma batalha. Não é uma batalha. Eu até entendo o sentido quando a gente vê, né? Vamos vencer a batalha contra o câncer, né? Mas não precisa ser uma batalha. Pode ser um diálogo. Pode ser um processo de aprendizado. Ah, Eduardo, você fala isso porque você não experienciou o câncer. Você fala isso porque você não experienciou um Alzheimer na família. Bom, recentemente eu experienciei, né? Peraí. Mais ou menos uns 15 dias atrás, né? Eu tive na cidade dos meus avós, né? E assim, uma das grandes referências para mim na minha vida foi o meu avô, né? Pessoa que pensa num velho sistemático. É ele. E só que ele é daquelas pessoas que amou poucas pessoas nessa vida, sabe? Amou poucas. Mas eu fui uma das que ele amou, né? Quando criança, eu era um dos únicos que conseguia lidar com ele e que ele não brigava. E ele me ensinou a pescar, me ensinou a respeitar a natureza, né? Eu tenho muito amor por ele, né? Muito carinho. E acontece que a gente cresce e a vida, por N situações, acaba nos distanciando um pouco. E na última vez que eu estive, né, na nossa cidade, na cidade dele, ele já com quase 90 anos, ele não se lembrou de mim, né? O Alzheimer o visitou, né? E aquilo ficou na memória, ficou na lembrança. Ele não se lembrou de mim, mas eu me lembrei dele. Eu me lembrei dele. Eu me lembro dele todos os dias, né? E eu poderia me degladiar com o Alzheimer. Eu poderia declarar guerra a essa doença maldita, como dizem por aí, mas não. Ele não roubou nada. Ele talvez apagou por um tempo. Mas as memórias de quem, entre aspas, morreu em vida, não são apagadas do espírito. Então eu sei que logo ali na frente ele vai se lembrar de mim de novo. E assim o é, com todas as enfermidades. Talvez uma visita que nos conduz à dor, talvez uma visita que nos fale, vá enquanto tem tempo. Visite enquanto tem tempo. Enquanto alguém olha para você e se lembra de quem você é, da sua voz. Esse foi o convite que eu escolhi, sabe? Escolhi dar a mão para o Alzheimer e falar assim, tá bom. O que você quer me dizer com essa experiência? Valoriza mais teus avós, esteja mais presente. Saiba gastar teu tempo também com isso. E eu aceitei esse convite. Me predispus e prometi para mim mesmo que eu ia buscar ser um pouco mais presente. Então, se eu tivesse feito dele um inimigo, estava com raiva dele até agora. Não teria aprendido nada. Então é isso, meus irmãos. Espírito e matéria se influenciam mutuamente. E aqui a gente precisa parar para essa grande verdade. Para essa grande verdade. Quem está doente?
Aqui a gente tem que fazer várias perguntas. O que é a doença? Quem é o doente? O que é a cura? Você prefere curar-se? Ou você prefere salvar-se? O que é salvar-se? Se você prefere salvar-se. Então, são tantas reflexões. A doença, na grande maioria das vezes, é a manifestação do nosso espírito. A doença, e isso até a medicina já vem falando, a psicologia já fala há muito tempo, né? É manifestação da mente. E a mente muitas vezes habita na onde? Muitas vezes não, sempre. No espírito. No espírito. Então, para a gente entender, é como se o nosso corpo fosse uma esponja que absorvesse todas as mazelas que existem no espírito. A gente esquece que nem eu e que nem você somos esse corpo de carne. Aqui é uma casca, é um envoltório, mas o que dá vida, o que faz esse brilho no olhar e esse sentimento que a gente sente agora é a conexão entre os nossos espíritos e não entre os nossos corpos. A gente nem está perto, não é? E como é que a gente sente tão perto um do outro nesse instante? Conexão espiritual, né? Que alcança um patamar muito além do corpo. Então, o que é a doença? A doença é um processo, talvez vindo de muito tempo, de algo que ainda está desorganizado na minha alma, de algo que ainda está desorganizado no meu espírito. Então, quem é o doente? É o corpo ou é o espírito? Faz sentido para você? O que é a cura? E aqui a gente tem um divisor de águas na minha vida e na tua vida, redefinindo o conceito de cura, redefinindo o conceito de eu estou curado, porque a cura vai muito, mas muito além do corpo. É possível um corpo morrer pela doença, mas está mais curado que nunca. É possível um corpo viver saudável, mas está extremamente doente. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, antes da gente passar para frente, eu queria lembrar, né, dessa fala. Mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. Então, o que ele diz? Que espírito e matéria se influenciam mutuamente. Um influencia no outro. Mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. Claro, porque tudo advém dele. Eduardo, mas de onde você leu isso? Vou trazer a fonte mais pura que existe para quem crê nele. Estou falando de quem? De Jesus. Lembram de uma fala pequenininha de Jesus que fala assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Lembra? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. De que olhos Jesus estava falando nesse instante? Porque Jesus não discriminava ninguém. E se um cego ouvisse, ele iria dizer, então meu corpo nunca será luz porque meus olhos não são bons? Não. Jesus não estava falando desses olhos. Estava falando dos olhos da alma, dos olhos do espírito. E se esses olhos souberem olhar além das aparências,
E se esses olhos souberem olhar além do julgamento, todo o teu corpo será luz. E agora sim, a gente está falando do corpo matéria. E o corpo ser luz significa teu corpo vai se curar. Teu corpo vai ser saudável. Porque à medida em que você olha, você pensa. E à medida em que você pensa, você somatiza. Em cada parte do teu corpo. Você somatiza a cura. Ou você somatiza, se teus olhos não forem bons, a doença. E nisso consiste o estudo de hoje. As células e os órgãos do corpo físico são extremamente sensíveis às influências de nosso estado mental. Já pararam para pensar sobre isso? O poder que os nossos pensamentos exercem sobre o nosso corpo, sobre as nossas células. Se exerce sobre o próximo, imagina sobre eu mesmo. Existe uma tribo, salvo engano africana, que sabe como eles matam as plantas quando eles querem tirar alguma árvore do caminho? Eles ofendem. Eles ofendem. Se reúnem em volta e começam a ofender, a proferir palavras, e em poucos dias a árvore morre. Porque ela também é vida. Agora, se a gente tem esse poder de fazer isso com outro ser, imagina conosco mesmo. Imagina você acordar todo dia e falar assim: eu sou um derrotado. Eu não me suporto. Maldito o dia que eu fiz isso. Maldito o dia em que eu nasci. Eu não vou me curar. Eu estou doente. Eu sou doente. O que a gente faz com a gente, meus irmãos? O que a gente faz com a gente? Agora, olha a diferença. Essa doença é passageira. Essa doença não me pertence. Ela é transitória. É minha amiga. Veio me trazer uma mensagem. Mas quando eu compreender a mensagem, ela vai embora. Eu não sou doente. Eu estou. Mas é temporário. E logo isso vai curar. E a cura vai começar aqui dentro de mim. E depois vai irradiar para o meu corpo. Olha a diferença. Olha o comando que a gente passa para as nossas células. Percebe? Então, os médicos espirituais nos alertam para os perigos dos abscessos mentais que se originam dos contínuos estados de tensão, provocando verdadeiros curtos-circuitos em nosso sistema orgânico. E não é só os médicos espirituais, não. Os médicos da Terra também. Dia desses, uma pessoa que eu amo muito, de repente, do nada, foi fazer um exame e estava lá, com 150 de batimento do coração, sem ter tido nenhum tipo de sinal fisiológico. E a gente vai analisar o porquê, e foi aquela correria, e corre para cá, e corre para lá, e interna, e assusta, e fica com receio. E o médico foi analisar o porquê. Emocional. Sentimentos doentes, pensamentos materializados, se esquecendo por um tempo que a gente está aqui de passagem. E que tudo que a gente vai levar não é aquilo que está nas escrituras. Tudo que a gente vai levar é aquilo que está dentro do coração das pessoas. E adoeceu por isso. A preocupação, o medo de perder. O que se perde? O que se ganha? Atrás de qual troféu se vive? Entende? O convite da dor, da amizade. Porque às vezes mesmo uma arritmia cardíaca te traz uma mensagem. Ei, para eu desacelerar, você precisa fazer isso antes. Eu só estou acompanhando seu ritmo. Percebe? Como a coisa é mais profunda. Mas a gente tem que parar para ouvir. Toda doença traz a mensagem. E que bom que essa pessoa entendeu. Entendeu que mesmo já estando um pouco mais velha, tem sim energia. Mas é preciso gastar com o que vale a pena.
no que vale a pena. E tudo vale a pena, se a alma não é pequena, já dizia, né? Então, não tem que ter medo de envelhecer. A gente tem que ter medo de não se tornar sábio. Entende a diferença? Tem gente que morre como criança. Não no sentido bom, mas no sentido egoísta, sabe? Não cresceu. É a mesma pessoa faz 30, 40 anos. Isso a gente tem que ter medo. E as doenças são lembretes a nos convidarem. E aí, já mudou o que aí dentro? Desapegou? E aí, perdoou? E tua fé, como vai? E o trabalho para o próximo? Entende? É isso. Em uma comparação singela, poderíamos dizer que o espírito é o general e as células são os soldados de nossa organização. Como isso é real? Porque às vezes você fala assim, Eduardo, mas você fala que todas as doenças são do espírito, mas e os vírus? Tudo bem, o vírus está no ar, mas a gente só pega ele se a imunidade estiver baixa, não é? E a imunidade está diretamente relacionada ao aspecto emocional. Gente, tinha espíritos grandiosos que não pegavam a lepra. Uma situação da vida de Francisco de Assis, que foi inclusive uma das primeiras vezes que ele viu Jesus, foi uma demonstração de fé tão grande que eu falo que esse espírito nunca mais teria o risco de adoecer. Contam que ele estava num local e naquela época, olha como é triste, né? Os leprosos tinham que andar com um sininho pendurado, né? Para que as pessoas ouvissem de longe ele se aproximando e pudessem correr. E quando ele escuta o sininho balançando de longe, mostrando que estava ali vindo um leproso, ele tem um impulso de querer correr, mas ele escolhe ficar e cuidar do irmão. E aí quando se aproxima aquele leproso, ele abraça. E quando ele solta, quem era? Era Jesus, que se transfigurou na figura de um leproso. E ali foi um dos encontros que mais transformou a vida de Francisco de Assis, né? Então, percebe? Madre Teresa, Irmã Dulce, quantos cuidaram de pessoas com doenças infecto-contagiosas, quantos cuidaram de pessoas com lepra e não desencarnaram por isso. Porque o seu sistema imunológico, porque jogavam a todo instante vibrações de cura. Mas, veja bem, são espíritos desse nível, né? Desse nível. Nós ainda não. Bom, tô falando por mim, tá? Talvez ainda não esteja pronto para isso. Um dia vamos estar. Mas tenha a ciência de que a fé cura, né? E protege. Se o general se revolta, o corpo entra em convulsão. Como a nossa mente cria. Como a nossa mente manda em nós sem a gente perceber. Tem uma história, meus irmãos. Preste muita atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Salvo engano, é de um livro que chama Lindos Casos de Cura. Eu esqueci o nome do livro. Eu tenho aqui em casa. Depois eu posto para vocês, tá? Esse livro conta a história de uma pastora americana, né? Que adoeceu, teve um câncer, né? E aí ela teve um câncer. E no momento em que ela conta essa história para o médico, ela estava explicando a situação dela dentro de uma sala de consulta. Então ela vira para ele e fala assim: doutor, me permita falar um pouco sobre a minha doença para o senhor. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tive um câncer, sabe? Um câncer muito sério. E de repente, todas as pessoas começaram a me olhar de forma diferente. O meu marido, que era uma pessoa que não ligava muito para mim, começou a chegar mais cedo em casa, começou a levar até chocolate, coisa que não fazia desde quando a gente namorava.
Os meus filhos, já crescidos, cada um vivendo suas vidas, começaram a se revezar. E uma vez por dia, todos eles passavam lá para tomar um café, para perguntar como eu estava, para a gente recordar coisas que a gente tinha vivido. Os meus amigos da igreja iam me visitar todos os sábados, todos os domingos, levando canção, levando prece. Ah, doutor, mas foi tão bom. Que logo a quimioterapia fez efeito e eu fiquei curada. E no momento em que eu fiquei curada, conforme os dias iam passando, meu marido, percebendo que eu já estava melhor, voltou para os happy hours da vida. Voltou a chegar mais tarde, esquecer o romantismo. Os meus filhos, cada um voltou para a sua vida. Esqueceu da mãe. Nos víamos vez em quando no almoço de domingo. Os amigos da igreja já não iam até lá, dizendo que talvez eu mesmo poderia ir para a igreja. E aqui estou eu, doutor, novamente diagnosticado com câncer. O que o senhor acha que aconteceu? E ele olhou bem nos olhos dela e falou assim: você fez o câncer novamente. E eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas o que esse médico falou acontece muito. Quantas vezes a nossa mente produz as doenças de acordo com o que a gente necessita. Fruto de carência afetiva, fruto de desistência de viver, porque a gente pode suicidar com pensamentos, não é só com atitudes. Quando a gente não se ama, não se abraça, não se cuida, não se olha, é o pensamento jogando para o corpo: eu quero que você morra. Às vezes eu não tenho coragem de ir lá e fazer isso, mas eu faço isso pelo pensamento. Então, meus irmãos, você tem a cura, em grande parte das vezes. Eu também tenho. A gente precisa entender o que estava por trás da fala de Jesus. Ei, queres ouvir? Ei, queres andar? Claro que quero. Nunca andei? Nunca vi? Por que me pergunta? Não é porque você tem que querer. Porque não sou eu que vou te curar. É a tua fé. Entende? Entende esse processo do irmão mais velho que ensina o irmão mais novo como se faz? E aqui a gente entra talvez no assunto mais importante. Que tipo de cura eu busco? Conversar com a doença foi a sábia maneira que Chico encontrou para dialogar com as células enfermas, acalmando-as, asserenando-as, evitando assim qualquer tensão ou irritação interior capaz de agravar as próprias dores. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio de nossas doenças, Chico nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos de paz e de saúde. E aqui a gente para. A gente para porque eu quero trazer para vocês um verdadeiro tesouro, escrito com muito carinho. Procurei tanto esse texto, gente. Procurei tanto para a gente poder trazer, para a gente poder falar sobre ele. E bom, tá aqui, né? Eu vou ler para vocês esse texto. A Monique está assistindo essa live no quarto. Vou pedir para trazer meu notebook, porque eu vi que está faltando uma das folhas aqui. Enquanto eu explico um pouquinho do que se trata esse texto, eu quero dizer para vocês, né? Eu gosto muito, eu assisto muito alguns programas, né, do Padre Fábio de Mello, especialmente aquele onde ele recebe os testemunhos, porque eu gosto de ver Jesus presente na vida das pessoas, sabe? Uma fé viva, uma fé presente. E nesse capítulo em especial, ele recebeu uma carta que foi uma das coisas que mais me marcou na minha vida. Essa carta que ele recebeu de uma espectadora. E veio muito a calhar, porque fala justamente isso. Fala justamente sobre a questão da cura
que a gente busca, né? Então, foi onde que eu quis trazer para vocês, né, a ideia dessa carta, que foi endereçada ao Padre Fábio de Mello, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu admiro muito, né? E respeito muito. E eu vou ler para vocês, tá bom? Essa carta. Monique foi só ali buscar o notebook e tá chegando. Desculpem a falha. Obrigado, amor. Então, vamos lá, meus irmãos. Estão prontos? Então, vamos lá. Essa carta, eu vou citar os nomes porque é um programa público, então ela permitiu, né? Se concentra e presta atenção nessa história. Essa carta foi escrita por Ana Carolina Guilherme, no ano de 2016, tá bom? Diz assim: Padre Fábio, minha história, apesar da pouca idade, tem uma dose alta de absurdos, como o senhor fala em seu livro, quando o sofrimento bater à sua porta. Essa foto que envio é da minha família. Eu, Carol, meu filho Lucas, que hoje tem 9 anos, e meu marido Fabrício. O Lucas tem síndrome de Down e deficiência visual. Como se não fosse limitação suficiente, ele ainda teve uma má formação no sistema digestivo e precisou ser operado ao nascer. Ficou 1 mês na UTI, mas graças a Deus, como diria minha avó, vingou. Sempre teve uma saúde delicada que inspirava muitos cuidados, até que em janeiro de 2015 ele fez uma última cirurgia e graças a Deus ficou plenamente saudável. O Lucas, padre, é o nosso milagre. Sobreviveu contra todas as estatísticas. Lutou para viver. E eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado essa missão de ser mãe de um anjo que me transformou tanto. Ele me ensina a ter paciência para esperar o seu tempo, e cada pequena conquista dele é comemorada com grande felicidade. Após longos anos de preocupação com a saúde do nosso filho, eu e meu marido finalmente acreditamos que poderíamos ter uma vida normal, tranquila. Mas em junho de 2015, foi o Fabrício que ficou doente. Ele estava com câncer no pâncreas e com metástase em vários órgãos. Infelizmente, por falta de sintomas, a doença foi descoberta em fase terminal. Pois é, os absurdos da vida mais uma vez bateram à nossa porta e entraram à força. Como entender, padre, que meu marido de 34 anos, um moço tão bonito que o senhor pode ver nessa foto, de repente estava morrendo e que a medicina só tinha tratamento paliativo para a doença dele? E sabe, padre, eu acredito em milagres. O meu filho foi um. Quantas vezes tivemos o risco de perdê-lo e ele surpreendeu, inclusive os médicos. Mas o caso do Fabrício era diferente. Ele sofria de uma doença terminal progressiva. Mas, padre, me desculpe se eu estiver errada, mas quem diz que milagre é a cura da doença? Quem diz que a cura não pode ser da alma? Por que ouvir os médicos me dizendo para me preparar para o pior me impediria nesse momento de ter fé? Padre, que fé é essa que acha que Deus só ama aqueles que recebem uma cura sobrenatural? E aqueles que morreram de câncer, não são amados por Deus? Quantas vezes escutei: reza, minha filha, ora com fé, que Deus cura seu marido. Uma coisa eu garanto, não foi por falta de oração, não. Eu rezei direitinho. E sabe que aumentar as orações me fez muito bem. Elas acalmaram minha alma, que também sofria de um câncer terminal. Nesse momento, o Senhor fez toda a diferença em nossas vidas. Já o acompanhávamos e foi numa quarta-feira, logo que o Fabrício soube da doença, que ele me disse: põe na canção nova, que hoje o Padre Fábio fez um programa para mim.
e foi a primeira vez que o vi chorar copiosamente, não de tristeza, mas de gratidão, porque de fato suas palavras foram para ele, perfeitamente. Foram no momento exato que ele vivia, e Deus falou diretamente com ele através de ti. E o choro foi como quem diz: Pai, pode falar que eu estou te ouvindo. E ele soube o quanto Deus o ama e que ele não está só, que Deus cuida dele quando diz coragem. E como ele teve coragem, Padre. Lutou até o último suspiro. Essa sua música o curou de muitos efeitos colaterais, das quimioterapias, trouxe de volta a força nos momentos em que ele pensava em desistir. Eu li muitas frases dos seus livros para ele nos dias mais difíceis, nas sessões intermináveis de quimioterapia, nas longas horas de espera dos procedimentos médicos, nos exames invasivos, nos procedimentos dolorosos. O remédio precioso foi a fé, muitas vezes reforçadas pelas tuas pregações, que assistíamos no YouTube todas as quartas-feiras sagradas. Foi a imunoterapia que ele precisava para trazer alguma resistência ao seu corpo tão castigado pela químio e pela doença. O Fabrício fez vídeos no YouTube e sua história, contada de forma irreverente, como lhe era característico, ajudou muita gente que, assim como ele, também sofriam pelo câncer. Padre, o senhor não sabe disso, mas nos tornamos grandes amigos, porque esteve muitas vezes em nossa casa. Ajudou Fabrício a morrer, a partir dessa vida, em paz, com a certeza de que foi amado pelos amigos, pela família e principalmente por Deus. E também me ajudou a suportar toda a angústia, toda a dor e a viver sem ele. Claro que mesmo após 2 anos, ainda tenho dias de tristeza profunda, muita saudade, sem contar o trauma de passar por tudo isso. Mas consegui, com sua ajuda, encontrar forças para cuidar do Lucas, que tanto precisa de mim. Padre Fábio, você é abençoado, com um dom maravilhoso. E sei que para viver essa sua vida tem que abrir mão de muitas coisas. Não deve ser fácil, pois ainda que o Senhor seja iluminado, está na condição humana, que é limitada e sujeita a todas as intempéries características do ser humano. Mas saiba que tem alguém aqui que reza todos os dias para você. Estamos aqui para sermos constantemente retirados da nossa zona de conforto e nos reconstruirmos, assim como eu estou fazendo agora sem o Fabrício. Esse seu dom ressuscita aqueles que recebem sua mensagem, e foi através delas que meu marido foi curado. A doença lhe tirou tudo, Padre, menos a essência. Fabrício costumava dizer que até o câncer tem seu lado bom, e fomos abençoados com muitos sinais dos céus, sutis, mas maravilhosos, que fizeram a gente perceber que estamos amparados sempre. E esses pequenos milagres são sim sobrenaturais. Como um dia em que não tinha mais nenhum remédio que aliviasse a dor do meu marido. E então comecei a rezar mentalmente: Maria, passa na frente. Maria, passa na frente. E ele me perguntou se eu tinha acendido alguma vela, pois sentia o cheiro de vela, a vela que acendíamos todas as noites para Nossa Senhora. Mas eu não acendi vela nenhuma, apenas rezava em silêncio e com o choro sufocado para que ele não percebesse. E a dor passou, Padre. Ele acalmou e dormiu. Esse, Padre, é o sobrenatural que eu acredito. Como eu falei, muita tristeza vivida em apenas 34 anos, mas muito aprendizado e muito amor também. Me desculpa se a carta foi extensa, é que minha história não cabe em poucas palavras. Ainda sigo tentando lidar com os pensamentos que às vezes insistem em levar embora minha paz. Existem dias que a existência pesa toneladas, o medo toma conta e o chão se perde sobre os pés. E eu concluo que essa vida não é fácil de viver, mas fica menos difícil quando Deus nos dá a mão e caminha com a gente. E por muitas vezes essa mão é a sua voz.
Obrigado pelas palavras que acalmam as dores e que acariciam a alma. Agradeça a Deus por sua vida e por fazer de você uma ferramenta para tocar a todas que estão à sua volta. Minha gratidão eterna e infinita. E a gente pensa às vezes que o marido dela morreu, que o marido dela perdeu e que a doença venceu. Ele venceu. Porque a cura que a gente precisa receber nem sempre é aquela do corpo. Às vezes o corpo não se cura, mas a gente não morre doente, porque algo se curou em nós. Às vezes a doença adoece o corpo, mas às vezes a doença cura a alma. O corpo morre, mas a alma vive como nunca antes se viveu. Às vezes, antes das perdas, a gente indaga a Deus: onde estava você, Deus, que permitiu que partisse essa pessoa ou aquela, que permitiu que não se curasse esse ou aquele? Onde ele estava? Ele estava no mesmo lugar quando permitiu que seu filho mais velho também morresse na cruz, nos amando sempre, permitindo que fôssemos conduzidos pela dor ao seu encontro, porque sabe que é na dor que está a cura e não simplesmente na saúde de um corpo. Vide a minha amiga Lívia, amiga querida, que tanto trago no coração. Lívia não perdeu para o câncer. Lívia venceu com o câncer. Sabe, meus irmãos? Contar isso para vocês, que eu não contei em lugar nenhum. Dia que eu fui para Brasília fazer a palestra lá no Instituto da Mayra, né, na Casa Inácio Daniel, fui para lá com uma pneumonia lascada. Não estava conseguindo nem conversar direito, nem falar e quanto mais cantar. E aí começou a bater uma aflição, sabe? Porque demanda muita coisa. Eu dirigi 10 horas, tinha toda uma expectativa das pessoas, todo um carinho muito grande. E eu pensava comigo: como é que eu vou fazer? Se eu não consigo nem falar, como é que eu vou cantar? E eu tinha levado meu aparelhinho de inalação. E aí foi engraçado, que a única coisa que estava me ajudando era a inalação, sabe? E a hora que eu liguei ele na tomada do hotel, queimou. Porque a tomada era 220. E eu falei: meu Deus do céu, minha tábua de salvação foi embora. O que o senhor quer de mim? E aquela viagem foi um grande teste de fé, de comunhão. Porque sem conseguir falar direito, sem conseguir cantar direito, faltava 10 minutos para começar a palestra. Eu entrei numa salinha lá, que tem o nome da minha amiga, Lívia Hernandes, que depois a Mayra me falou que é a responsável hoje ali pelo trabalho do passe. Entrei nessa sala, fechei os olhos e falei: Lívia, é muito em tua razão que eu tô aqui hoje. Você tem uma grande parcela de culpa nisso. Então, minha irmã, você vai me ajudar? Eu te peço do fundo do meu coração, você vai me ajudar? Me ajuda, minha irmã, porque eu preciso. E bom, para quem pôde assistir a live, que foi linda, especial, vai perceber que eu não tossi nem um minuto, nem um segundo, nenhuma tosse durante a palestra, nem fala, nem cantando. Então, comunhão de uma alma que entende que a doença está muito além da indisposição de um corpo e que a cura está muito além de uma vida sem tossir, sem dor, sem nada. Cura está na comunhão.
Cura está naquele que caminha de mãos dadas com Cristo. Porque sabe-se ciente dos teus passos. É esse o meu desejo de cura para você nesse dia. Independente de qual seja a tua enfermidade. Mais uma vez, eu digo, não tenha medo de envelhecer. Tenha medo de não tornar-se sábio. Não tenha medo de adoecer. Tenha medo de não se curar-se com a cura real. Não tenha medo de morrer. Tenha medo de nunca ter vivido. E é isso, meus irmãos. Espero de coração que a nossa live de hoje tenha feito bem para você, assim como fez para mim. Um verdadeiro banho de fé, um verdadeiro remédio para a alma, que parece que sai do corpo e compreende mais profundamente o processo de cura do Cristo pelo amor. Pano de fundo de cada minuto de nossa vida. E bom, a gente já se alongou demais aqui. Hoje a live acabou durando um pouquinho mais do que deveria. Mas eu não posso encerrar, né? Já tomei um puxão de orelha um dia por isso. Mas encerrar essa nossa live sem uma canção. Então vamos lá, meus irmãos. Fecha teus olhos. Põe a mão no seu coração. Sinta a voz de Jesus te convidando a essa comunhão, te convidando para caminhar junto dele, porque quem caminha com Cristo nunca teme a caminhada. Se você soubesse o quanto é imenso no meu peito o amor que tenho por você e que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso te dizer. Escuta. Que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser, pode chegar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Seu coração se alegrará quando você se aproxima. Muita luz. Obrigado pela permissão de ter entrado no teu lar, dispersando a cura na tua alma. Um beijo, até semana que vem. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Passos de fé, passos de cura para a sua caminhada.